Olá, meus amigos e irmãos da Igreja do Osasco, um abraço a todos. Hoje fui convidado pelo meu irmão, o José, para trazer uma mensagem para vocês. Eu estaria esta noite aí com vocês, mas em virtude de ter fechado a igreja nos domingos e nas quartas, o meu irmão solicitou que eu fizesse aí uma meditação, né? Gravasse uma meditação do que iria falar com vocês. Muito bem, aceitei o desafio, acho algo extremamente difícil, porque não tenho a habilidade que deveria, mas estou aqui para servir o meu Criador e, se possível, passar uma mensagem para cada um de vocês e para mim também. É uma satisfação poder estar falando com cada um de vocês através desse vídeo. Eu queria aqui, de maneira especial, fazer uma oração, então, para que Deus nos dê sabedoria e entendimento e assim possamos aprender um pouco mais sobre sua santa palavra neste momento. Ok? Vamos orar então? Santo e bondoso Deus, estou em tua presença agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado e de maneira especial quero pedir uma bênção especial para todos que vão ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa estar me usando como instrumento em tuas mãos para falar do seu amor, da sua misericórdia, do seu cuidado e que esse sermão, Pai, ou essa meditação, que a tua santa palavra fale aos nossos corações para que possamos crescer mais e mais espiritualmente. Rogo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Não temos louvor, não temos nada, mesmo porque a minha capacidade de cantar é algo terrível, né? Sou desprovido de qualquer talento vocal, então não vai ter condições de trazer alguma mensagem musical para vocês. Mas o que eu gostaria de trazer para os irmãos que servissem com meditação para esta noite fala em oração. Por que nós estudamos a palavra de Deus, escutamos várias vezes, ou lemos vários textos dizendo que Deus está sempre para nos atender às nossas necessidades, para nos fortalecer, para suprir tudo aquilo que a gente precisa. E por que muitas vezes isso não acontece? O que tem de errado? Eu não estou sabendo pedir, Deus não está me ouvindo, o que está acontecendo de errado? Essa meditação desta noite não é uma meditação para a gente ter uma escada. Vamos fazer assim que vai dar tudo certo. Não, isso aqui é uma autoanálise de cada um. Cada um tem ali a sua condição, né? Condição de analisar como está a sua vida espiritual, né? Então, a meditação, né, tem por título, e eu coloquei um título assim bem conhecido no meio daqueles que têm acesso à internet, que se chama online, né? Online 24 horas. A gente sabe que online é quando você está conectado 24 horas. E é sempre bem interessante, né? Porque quando a gente precisa de alguém, a gente gostaria que essa pessoa estivesse pronto ali naquele momento para nos atender. E não está. Me lembro de uma situação que eu estava aqui na marcenaria, na fábrica onde eu trabalho, onde eu estou, e lembrei que o meu carro tinha ficado por lá de fora. Minha filha tinha usado e tinha ficado por lá de fora, lá na casa onde eu moro, né? Então, aí fechou o tempo e granizo chegando e tal, e eu tentei ligar para todo mundo, e ligo para minha filha não atende, ligo para minha esposa não atende, mando mensagem, e onde eles estavam? Eles não estavam lá. Ou seja, eu tinha uma demanda, eu tinha uma necessidade, não conseguia falar com eles, mas, pela misericórdia de Deus, liguei para o telefone fixo e a minha filha atendeu, né? Atendeu, e eu já disse para ela: filha, pelo amor de Deus, recolhe o carro aí, porque a chuva de pedra que passou aqui, se pegar o carro aí vai acabar com tudo. Então veja, meus queridos, olha que interessante. A gente gosta de quando a gente precisa, quando nós precisamos de algo ou de alguém, isso esteja disponível para nós, né? Principalmente quando a gente recebe a informação de que assim, precisou, me liga que eu estou à disposição, né? É um texto interessante para a gente analisar e abrir já aí a meditação desta noite, que está lá em Filipenses 4, né? Filipenses 4, versículo 19, que diz assim, ó: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja que interessante, Paulo aqui ele escreve aos Filipenses e faz essa promessa, diz o seguinte, que o meu Deus, ou seja, o nosso Deus, ele vai suprir as nossas necessidades segundo a sua riqueza, ou a riqueza que ele tem, ou tudo que ele tem, né? Mediante a glória de Cristo. Veja, aqui há uma afirmação muito clara, ele está dizendo que ele vai suprir as nossas necessidades, né? Vai suprir os nossos pedidos, as nossas demandas, os nossos anseios. E por que isso não acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente faz aí uma oração com um propósito importante e não consegue, e não é atendido. O que acontece, né?
Aonde que está aí? Por que Deus não está nos ouvindo? Né? A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Onde está aí a chave da questão? Por que eu não sou atendido nas minhas necessidades muitas vezes quando faço? Mateus também traz, Mateus 7, versículo 7, diz o seguinte: pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui é o próprio Jesus dizendo, né? Ele está dizendo o seguinte: se você vir a mim, você não vai sair sem resposta. Você não vai sair sem resposta. Né? Então, se você pedir, você vai receber. Se você bater, vai abrir. Você não vai sair sem resposta. E por que muitas vezes nós saímos sem resposta? Então veja, o nosso sermão é uma autoanálise. Cada um analise a si mesmo. Cada um analise a sua vida espiritual e entenda muitas vezes por quê. Por que as coisas não acontecem? Por que não tudo que a gente pede não acontece? O que está de errado? Deus não cumpre o que promete, né? Porque Ele está dizendo que vai me atender toda vez que eu se achegar a Ele. O que está acontecendo? Né? Aí nós temos também em São João 15 e o versículo 7, aí vocês depois leiam com tempo, na casa de vocês, aí, ao assistirem esse sermão gravado aqui, né? Veja, São João 15, o versículo 7 diz assim: ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedir tudo o que quiseres e vós será feito. Olha que interessante. Aqui o texto de João, ele já começa a trazer algumas orientações para que nós possamos ser atendidos, né? Mas realmente é uma meditação de autoanálise. Qual é o primeiro ponto? Aqui diz assim, ó, se vós estiveres em mim quem? No nosso Deus, no nosso Criador. Se nós estamos nele, se nós fazemos a sua vontade, veja, é um requisito para nós sermos atendidos. Né? É um requisito para nós sermos atendidos. E ele vai mais assim, e as minhas palavras se estiverem em vós. Ou seja, se eu escuto a palavra de Deus e se eu as pratico, aqui a gente começa a entender, meus queridos, por que muitas vezes nossos pedidos não são atendidos. Lembre-se, é autoanálise. Cada um analisa a sua vida espiritual. Não há necessidade da gente criar regras para poder ser abençoado. Entende? Vamos levantar às 5 horas da manhã e vamos orar todos os dias para alcançar uma bênção. Vamos levantar todos os dias às 5 horas da manhã, não tem problema nenhum. Vamos orar, vamos clamar, mas vamos buscar a orientação de Deus para ver se aquilo que estamos pedindo é realmente aquilo que precisamos. E vou mais longe. Aqui, estamos nós realmente no nosso Criador? Estamos nós fazendo a vontade do nosso Deus? Porque veja, quando eu conheço a Deus, os meus pedidos eles se tornam mais coerentes. Entende? E a gente vai analisar outros textos aqui. Veja que interessante. Olha o que o salmista diz em Salmo 66 e o versículo 18. Olha que texto forte. Ele fala assim, ó, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu fico analisando esse texto, né? Se eu atender a iniquidade, se eu alimentar a iniquidade no meu coração, né? Deus não vai me ouvir. O Senhor não vai atender as minhas preces. Então não importa o quanto eu peça. Não interessa se eu vou pedir, vou passar o dia inteiro de joelho, vou ficar uma semana sem comer, vou ficar desnutrido para poder atingir alguns objetivos. Mas se a iniquidade permanecer no meu coração, então o Senhor não vai me ouvir. Então veja, meus queridos, é apenas uma autoanálise. Cada um analise a sua vida. Não cabe a mim, não cabe a nenhum irmão da igreja, não cabe ao pastor ficar analisando a vida de cada um. Entende? Então assim, veja, aqui a gente começa a entender um pouco do que a palavra de Deus nos traz. Para que eu possa fazer alguns pedidos, eu preciso ter uma vida de comunhão com Deus. Não é a minha necessidade que tem que me conduzir a Cristo. Embora seja de extrema importância que a nossa necessidade nos conduza a Cristo. Mas a nossa vida diária tem que ser uma vida de comunhão. Não é verdade? Então veja, se eu busco, né, lá em Mateus 7 e o versículo 7, se eu busco, primeiro para buscar algo eu tenho que saber aonde buscar. Não é verdade? Então, para que eu busque algo eu tenho que saber onde buscar. Outra coisa, eu tenho que saber o que eu quero buscar também lá, né? Então, Jesus está dizendo o seguinte, venha a mim. Se você me procurar,
Claro que para que eu procure a Jesus eu tenho que saber quem é Ele, se Ele pode ou não pode me dar aquilo que eu estou pedindo. Então eu começo a criar uma intimidade com o meu Criador, né? E aí São João 15, o versículo 7 diz o seguinte: se eu estiver em mim, se você estiver em mim, ou seja, se eu estiver em Cristo, né? Aqui nós começamos a criar parâmetros, repito aqui, parâmetros para uma vida diária com Deus, não parâmetros para ser atendido às nossas necessidades, porque daí quem define isso é Deus, não é eu. Não é a minha intensidade de oração que define, é o meu Criador, né? E a gente vai ler, por exemplo, em Tiago. Nós temos aqui Tiago 4 e o versículo 3. Olha o que Tiago 4 e o versículo 3 diz o seguinte, ó: pedis e não recebeis, porque pedires maus, para gastares em vossos o quê? Deleites, em vossos prazeres, né? Então, quando nós buscamos a Deus com o intuito de satisfazer o nosso desejo pessoal, o nosso ego, as nossas necessidades seculares, não que não seja importante uma boa casa, um bom carro, uma boa roupa, uma boa alimentação, não que isso não seja importante, mas isso não pode ser o principal da nossa vida. Eu não posso me achegar a Deus como se Deus fosse uma instituição de caridade com as portas abertas 24 horas para atender tudo o que eu achar que eu preciso e pronto, acabou, e está tudo certo. Não é assim. Não é assim, meus queridos. Então assim, ó, pedis e não recebeis, por quê? Porque peço mal. Porque peço com o coração egoísta, com o desejo de satisfazer o meu próprio eu, né? Então, para gastar o quê? O que Tiago fala? Para gastar em vossos deleites, né? Diz assim, ó: mas não vos desanimeis se as vossas orações não parecem ser respostas imediatas. O Senhor vê que a oração é muitas vezes misturada com coisas terrenas. Os homens oram pedindo aquilo que satisfaz os seus desejos egoístas, e o Senhor não lhes cumpre os pedidos de maneira que esperam. Leva-os através de provas e aflições, conduzindo-os através da humilhação até que veja mais claramente quais são as suas necessidades. Ele não dá aos homens aquilo que satisfaz um apetite pervertido e que se demonstraria um mal ao gênio humano, tornando-o uma desonra para Deus. Não concede aos homens aquilo que lhes satisfaz as ambições, resultando apenas em exaltação própria. Quando vamos a Deus, temos de ser submissos e contritos de coração, tudo subordinado à sua sagrada o quê? Vontade. Está lá, escrito pela nossa irmã Ellen White, escrito nos Lugares Celestiais, página 184. Então Deus não vai satisfazer o nosso coração egoísta, nosso coração com o desejo de satisfazer os nossos próprios interesses. Muito pelo contrário, né? O relato diz que ele nos leva através de provas e aflições, conduzindo-nos através das humilhações até que vejamos mais claro quais são o quê? As nossas necessidades. É realmente isso que preciso? É isso que faz a diferença na minha vida? Ou isso vai me distanciar do meu Criador? Ou isso vai fazer com que eu procure caminhos que não são caminhos aos quais Deus tem preparado para mim? Veja, meus queridos, repito, o sermão ou a meditação de hoje não é escada para obter aquilo que desejamos, mas é uma autoanálise de cada um de nós. Devemos estar atento para essa questão. Por exemplo, o próprio livro de Tiago, né? Tiago escreve lá, Tiago 1, do versículo 6 ao 8, olha o que ele escreve, diz assim, ó: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que se levanta pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pensai tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então veja, meus queridos, fator preponderante para que as minhas orações sejam atendidas. Eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar em Deus. E a minha fé não pode ser uma fé que se acomoda aos momentos e às situações às quais eu vivo. A própria sequência do texto fala: não pensais tal homem que receberá do Senhor algum coração, homem de coração dobre. O que é um homem de coração dobre? O que o nosso dicionário traduz como disse? Ele fala assim, ó: coração dobre. Diz-se do homem de ânimo dobre, não é firme, não é constante nos seus caminhos, esmerece, não permanece crendo, não retém firme o que é a esperança.
Então, se a minha vida espiritual é uma vida de constância, eu não me afirmo em Deus, eu sou conduzido pelas situações que a vida me leva, como Deus pode me atender? Aliás, como eu posso saber realmente o que preciso? Entende? O texto que eu li anteriormente fala que tudo tem que ser o quê? Segundo, tudo subordinado à sua sagrada o quê? Vontade, a vontade de Deus. Como posso eu saber qual é a vontade de Deus em minha vida se eu não tenho uma comunhão diária com Ele? Se eu peço e não peço com fé? Se a cada dia a minha vida espiritual, por interesse meu mesmo, não se apega a Deus todos os dias e a vida espiritual fica uma montanha russa? Eu tenho dificuldade de firmar na palavra de Deus, né? Diz assim que não retém firme a esperança. Peço duvidando, ou seja, falta de fé. Como Deus pode me atender desta forma? Eu preciso realmente ser trabalhado, precisa Deus trabalhar a minha vida. Nós temos aqui, por exemplo, em Mateus 26, capítulo 26, o versículo 30, diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O próprio Jesus, numa situação extremamente difícil, talvez no momento mais difícil da vida dele, ele fez um pedido especial para o Pai. Ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que seja feita a tua santa vontade e não a minha. Olha que lição, meus queridos. Olha que lição. O próprio Jesus, quando se achegou ao Pai, fazendo um pedido justo, um pedido nobre, um pedido que preservava a sua vida, ele disse o seguinte, de maneira muito clara, seja feita a sua vontade e não a minha. Como eu e você temos orado todos os dias? Temos nós estado com o coração aberto para aceitar o não de Deus? Estamos nós com o coração aberto para isso? No jardim do Getsêmani, Cristo orou ao Pai dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O cálice que ele pediu fosse dele removido, é que tão amarga se aparentava a sua vida. Era o cálice da separação de Deus, em consequência do pecado do mundo. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O espírito de submissão revelado por Cristo ao apresentar a Deus sua oração é o espírito que é aceitável a Deus. Que o pecador sinta a sua necessidade, seu desamparo, sua inutilidade, seja invocado todas as suas energias num sincero desejo de seu auxílio. O texto diz de maneira muito clara, seja feita a sua santa vontade. A dor e a tristeza que Jesus sentiu naquele momento e clamou ao Pai que se possível passasse dele aquele cálice, mas ele termina dizendo, seja feita a sua vontade e não a nossa. Está lá em livro da nossa querida irmã Ellen White, Nos Lugares Celestiais, página 184. Nós temos mais um texto para a gente analisar, e o último texto dessa meditação, que está lá em 1 João 5, de 14 a 15, fala assim, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhes fizermos. Veja, eu encerro com esse texto, meus queridos, dizendo para cada um de vocês e para mim também, que Deus, Ele está 24 horas online. 24 horas online, 7 dias por semana, 366 dias por ano, Ele está com os ouvidos bem abertos para ouvir as nossas orações. Mas nós temos que entender se o que estamos pedindo, se o que desejamos no nosso coração é extremamente importante para nós ou é apenas para satisfazer o nosso ego. Muitas vezes os nossos pedidos também não são aceitos, porque o propósito de Deus para nós é maior do que aquilo a qual desejamos. Um grande líder chamado Moisés, ele pediu para Deus que se permitisse que ele entrasse na terra prometida, e Deus não permitiu que ele entrasse. Mas Deus deu para ele, após a sua morte, ressuscitou ele e levou para o céu, e ele mora na Canaã celestial hoje. Então devemos confiar, acreditar em Deus, que Ele é a nossa proteção, o nosso cuidado. Tudo Ele tem preparado para cada um de nós. E se o não de Deus hoje é necessário, então que estamos dispostos a aceitar e continuar confiando em Deus. Daniel, quando se sentiu ameaçado, quando todos conspiraram contra ele
ele continuou fazendo exatamente o que ele sempre fez, orando 3 vezes por dia da mesma forma. Então ele deixa lições maravilhosas para cada um de nós. Então que possamos fazer uma autoanálise da nossa vida espiritual. Cada um de nós façamos uma autoanálise da nossa vida espiritual e que a sua santa vontade seja feita e que gere realmente uma transformação em cada um de nós. Um abraço a todos, vou fazer uma oração para encerrar, meus queridos. Santo e bondoso Deus, encerrando essa meditação desta noite que estou passando para os irmãos do Osasco, que possamos ter aprendido um pouco mais, que neste momento, Pai, estamos com o coração aberto, disposto a ouvir a Tua voz, que buscamos lhe servir a cada dia, que seja feita a Sua vontade e não a nossa. Rogo em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, meus queridos. Em uma outra ocasião, espero estar com vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço, boa semana.